Atualmente, a Polônia está considerando se continuará usando armas sul-coreanas ou se optará por armas europeias, o que está colocando um freio nas exportações de defesa da Coreia do Sul. Especialmente com a França à frente, os países europeus estão enfatizando que os países europeus devem usar armas europeias. E com isso, a indústria de defesa sul-coreana começou a ser prejudicada. Hoje, vamos analisar esse assunto corretamente. Vamos ver agora. Antes disso, para quem quiser receber as notícias internacionais mais rápidas do país, por favor, aperte o botão de inscrição. No dia 27 de fevereiro, o parlamento polonês decidiu aprovar um projeto de lei sobre o uso de 75 trilhões de won em empréstimos para o programa de compra conjunta de armas da União Europeia. Parece um pouco complicado, né? Existe um programa chamado SAFE, e eles aprovaram uma lei para comprar armas dos países europeus com fundos da União Europeia. Eles vão oferecer empréstimos de até 256 trilhões de won com juros baixos. Esse programa SAFE tem a condição de que é preciso comprar muitas armas de fabricação europeia. Então, os países europeus estão mostrando claramente a intenção de fortalecer a indústria de defesa europeia. Atualmente, até mesmo dentro da Polônia, há opiniões divididas sobre abandonar as armas coreanas e comprar armas europeias. A maioria do parlamento polonês, liderada pelo premier Donald Tusk, vê os fundos da União Europeia como essenciais para a defesa do país. O partido também é fortemente pró-europeu. O partido Lei e Justiça, de perfil nacionalista e anti-europeu, se opõe, alegando que a União Europeia influenciará excessivamente as decisões da Polônia na compra de armas. Eles enfatizam que, se comprarem armas europeias, não se sabe quando essas armas chegarão e que, em uma situação em que é necessário se armar rapidamente, devem usar armas coreanas, que podem ser fornecidas rapidamente. A Polônia adota o semipresidencialismo, com presidente e primeiro-ministro de partidos distintos. O primeiro-ministro, como já disse, é pró-europeu, enquanto o presidente, apesar de independente, conta com apoio do partido Lei e Justiça. Na Polônia, discute-se se devem usar armas coreanas ou europeias. Há especulações de que o presidente Nawrocki pode vetar a lei de compra conjunta de armas aprovada pelo parlamento. Se considerarmos isso só um conflito interno da Polônia, ignoramos o contexto geral. A indústria de defesa da Coreia do Sul está crescendo estruturalmente. A Coreia do Sul é um país que durante décadas considerou a possibilidade de uma guerra total apenas com uma linha de cessar-fogo separando-a do norte. Diante da ameaça real representada pela Coreia do Norte, o país planejou desde o estoque de munições até a força de reserva, tudo baseado no conceito de guerra total. Nesse processo, a indústria de defesa era uma questão de sobrevivência. Era necessário manter as linhas de produção e acumular tecnologia sem interrupções. A Coreia do Sul, diferente da Europa pós-Guerra Fria, que adaptou fábricas militares para uso civil, é vista como produtora de armas com ótimo custo-benefício. Isso não é apenas um slogan de marketing, mas sim uma competitividade que vem da própria estrutura. A Coreia do Sul é um país que manteve um estado de prontidão constante por décadas. Dentro de uma estrutura militar preparada para uma guerra total, o país tem mantido consistentemente forças de artilharia, blindados e um sistema de estoque de munições. As linhas de produção nunca foram paradas, não perderam mão de obra qualificada e o ecossistema de empresas parceiras continuou funcionando sem parar. Como resultado, o sistema de produção em massa já está completo e a cadeia de suprimentos de peças também está conectada de forma estável. Um exemplo representativo é o K9, o obuseiro autopropulsado. Esse equipamento está sendo produzido em uma linha que permite fabricar 2 ou 3 unidades por semana. A alta velocidade de produção significa que o prazo real de entrega após o contrato é antecipado. Em uma situação como a atual, em que a ameaça de guerra se tornou realidade, a velocidade de entrega é tão importante quanto o desempenho. Em alguns países europeus, a adoção de um sistema pode demorar anos até ser implementada devido à necessidade de expandir produção, contratar mão de obra e reorganizar o fornecimento de peças. A Coreia está pronta para assinar contratos e iniciar a produção imediatamente. Após a guerra na Ucrânia, o rearmamento acelerou em toda a Europa. Os estoques de munição diminuíram drasticamente e a importância do poder de artilharia voltou a receber atenção. O problema é o tempo. Países que precisam reforçar suas forças urgentemente precisam muito mais de equipamentos que possam receber em 1 ou 2 anos do que de armas que só chegam dali a 5 anos. A Coreia está explorando exatamente esse ponto. Não há muitos fornecedores que consigam oferecer ao mesmo tempo competitividade de preço, desempenho comprovado e entrega rápida. Assim, países que precisam se rearmar veem a Coreia como parceira para reforçar rapidamente seu poder militar. Liderar essa corrida é o principal trunfo da indústria de defesa coreana. Mas agora, os países europeus começaram a se opor a isso. Especialmente liderados pela França, os países europeus estão enfatizando que devem usar armas europeias. Como a influência da França continua a crescer entre os países europeus, já houve várias situações em que as armas coreanas foram barradas pouco antes da exportação.
Podemos ver claramente essa tendência em casos recentes. Na Polônia, destacaram que para vender armas é preciso investir em transferência de tecnologia e compensações industriais. Konrad Goata, vice-ministro dos ativos estatais da Polônia, disse que, nos últimos anos, a compra de equipamentos americanos pela Polônia muitas vezes ocorreu sem acordos de investimento mútuo, e que isso foi considerado uma espécie de custo de segurança que eles estavam dispostos a pagar para permanecer sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos. Ele acrescentou que essa abordagem tornou a Polônia um cliente ingênuo. A Bloomberg analisou que o governo polonês tomou essa decisão porque, ao gastar grande parte do orçamento de defesa com equipamentos dos Estados Unidos e Coreia do Sul, aumentam as críticas de que a indústria nacional recebe poucos benefícios. Dentro da União Europeia, a pressão sobre a Polônia persistiu. A UE incentiva a compra de armas europeias ao financiar membros para adquirirem armamentos. Assim, a Polônia escolheu submarinos suecos. Na Coreia, adotam uma estratégia de localização para superar isso. A Hanwha Aerospace formou uma joint venture com o grupo WB da Polônia para construir uma fábrica de mísseis no país, com conclusão prevista para 2029 e início da produção em 2030. Além disso, no caso da Hyundai Rotem, eles estão colaborando com a PEG, uma empresa estatal de defesa da Polônia. No caso do K2PL, a versão polonesa de exportação do tanque K2, dos 64 tanques contratados, 61 deles serão produzidos localmente. A Romênia também está buscando adquirir armas de fabricação coreana. A Hanwha Aerospace planeja construir uma fábrica HS Europa na Romênia, mantendo sua estratégia de localização, mas ainda enfrenta forte resistência europeia. Especialmente a França tem se posicionado como o eixo central da indústria de defesa europeia. A França vem enfatizando a autonomia estratégica há muitos anos e tem insistido consistentemente na lógica de que a Europa deve ser defendida com armas europeias. Não é apenas uma questão de orgulho. Estão em jogo o ecossistema de defesa construído ao longo de décadas, empregos e a liderança tecnológica. O motivo pelo qual vários países europeus têm promovido conjuntamente projetos de caças, tanques, mísseis e submarinos também foi uma escolha estratégica para manter a indústria dentro da região. O fato de a Coreia estar entrando rapidamente nessa estrutura certamente pode ser percebido como uma ameaça. Especialmente porque os mesmos países estão adotando ativamente armas coreanas, as cadeias de suprimentos existentes estão sendo abaladas. Se perderem em velocidade de entrega e competitividade de preços, as empresas tradicionais podem perder rapidamente sua participação de mercado. A indústria de defesa é um setor onde, uma vez fechado um contrato, o suporte logístico e os projetos de upgrade continuam por décadas. Se perderem os pedidos iniciais, a base de receita de longo prazo também fica abalada. Por isso, dentro da Europa, há movimentos para aumentar a proporção de produção interna por meio de programas de financiamento conjunto e limitar a participação de países não europeus. Essa é uma estratégia de defesa que combina não apenas a lógica de mercado, mas também decisões políticas. Restrições como essa devem continuar, mudando de forma, com barreiras como exigência de transferência de tecnologia, mais produção local ou condições de desenvolvimento conjunto. Para a Coreia expandir sua influência na Europa, além de preço e rapidez, é preciso criar cooperação industrial, gerar empregos locais e promover parcerias tecnológicas. A competição que está acontecendo agora não é uma disputa de desempenho de armas, mas uma guerra de longo prazo pelo domínio industrial. Se não acompanharmos essa tendência, as oportunidades podem desaparecer rapidamente. Acima de tudo, neste momento, o governo coreano está analisando cuidadosamente a possibilidade de participar do chamado Pool da OTAN, um sistema de apoio indireto de armas à Ucrânia. Ainda não foi tomada uma decisão final. Mesmo participando, considera-se limitar o apoio só a equipamentos não letais, excluindo armas letais. O governo mantinha o princípio de oferecer só ajuda humanitária e suprimentos militares, sem armas. Dois motivos principais explicam a atual consideração sobre participar do pool. Fortalecer laços com a OTAN e ampliar a cooperação na indústria de defesa são essenciais. A OTAN lidera a segurança europeia e construir confiança nela facilita exportações de produtos de defesa. Ao mostrar disposição para dividir a responsabilidade pela segurança coletiva, a imagem da Coreia pode mudar. Isso porque há valores que não podem ser explicados apenas pelo desempenho e pelo preço. A questão da solidariedade entre países que compartilham valores está em jogo. Na verdade, uma das razões apontadas para a Coreia ter sido excluída do projeto de submarinos da Polônia, no valor de 8 trilhões de won, foi a percepção de que a postura do país em relação ao apoio à Ucrânia era ambígua. A Polônia, na linha de frente da OTAN, sente o impacto direto da guerra e, por isso, tende a preferir parceiros com clara solidariedade em segurança. A Coreia disputa com a Alemanha o projeto de submarinos do Canadá, avaliado em 60 trilhões de won. O Canadá faz parte da OTAN e apoia a Ucrânia.
Esse fator pode afetar a negociação. Se a Coreia apoiar indiretamente, pode ganhar confiança política, indo além da venda de armas e incluindo apoio logístico militar prolongado. Isso se torna uma base que pode ser expandida para pesquisa e desenvolvimento conjuntos e projetos de cooperação tecnológica. A ampliação das exportações de defesa também impacta indústrias relacionadas, como aço, eletrônicos, construção naval e semicondutores. À medida que a estrutura de blocos de segurança se fortalece em um cenário de polarização, se a posição da Coreia for claramente estabelecida dentro do bloco ocidental, as oportunidades em toda a indústria também podem aumentar. De qualquer forma, atualmente a Europa está colocando restrições à Coreia e a indústria de defesa coreana está enfrentando dilemas. Agora está chegando a hora da escolha. Esta foi a história.